Quando a solidão bate à porta. Há dores que fazem barulho e há dores que sussurram no silêncio. A solidão é uma dessas. Ela chega sem avisar, às vezes devagar, outras vezes como uma onda que invade tudo. Não pergunta se é bem-vinda, apenas se instala. No peito, na mente, no canto dos olhos que olham para o nada procurando respostas. Talvez você conheça bem essa sensação, estar cercado de pessoas e ainda assim sentir-se invisível. Ou talvez viva noites em que o travesseiro é o único confidente. Momentos que o coração se pergunta: por que ninguém me entende? Onde está Deus agora? Será que Ele ainda se importa comigo? A solidão não é apenas ausência de companhia, é ausência de compreensão. É o vazio que se forma quando ninguém parece enxergar o que você sente por dentro. É aquele silêncio que grita alto demais. Mas há uma verdade poderosa que muda tudo. Você pode estar sozinho, mas nunca está só. Você pode ser esquecido por muitos, mas lembrado por Deus. O lugar do abandono humano pode se tornar o lugar mais íntimo de encontro com o Criador. Ao longo dessa jornada, você será conduzido passo a passo, do silêncio que grita dentro de você, ao abraço que preenche cada espaço vazio. Do ninguém entende ao Deus me entende profundamente. Da dor escondida ao abraço que transforma deserto em jardim. Essa não é apenas uma reflexão, é um caminho de cura e reencontro. Cada tópico foi construído como um degrau. Começamos nas sombras do abandono e subimos em direção à presença de um Deus que nunca abandona. Ele não está longe, Ele está mais perto do que você imagina. Respire fundo, abra o coração e permita-se ser conduzido por essa jornada, de solidão à esperança, de vazio à plenitude, de abandono ao abraço de Deus. Número 1. O silêncio dentro de nós. Há um tipo de solidão que não se explica, se sente. Ela não depende de quantas pessoas estão à sua volta. Pode haver multidões e ainda assim, dentro de você, reina um silêncio gritante. Um vazio que parece sugar a esperança e calar as vozes que antes davam sentido à vida. Muitas vezes, essa solidão nasce de perdas invisíveis. Um relacionamento que esfriou, uma amizade que desapareceu sem explicação, um lar que perdeu o calor da comunhão. Outras vezes é o resultado de esperanças frustradas, de sonhos que murcharam ao longo do caminho. E é aí, nesse lugar escondido, que surgem perguntas silenciosas. Será que alguém realmente se importa comigo? Por que ninguém me entende? Onde está Deus agora? Esse vazio é cruel, porque não tem forma, apenas peso. Ele se instala nos cantos da mente e nas frestas do coração. Faz a alma cansar de fingir sorrisos e os olhos se acostumarem a enxergar a vida em tons de cinza. Talvez você esteja exatamente aí agora, cercado por paredes que já não acolhem, olhando para um céu que parece mudo. E no fundo, você se pergunta se esse buraco no peito um dia será preenchido. Mas o que muitos não percebem é que Deus muitas vezes sussurra no silêncio. Ele não ignora a sua dor, Ele a vê, a sente com você. A solidão não é sinal de que Deus te abandonou. Pode ser, na verdade, o espaço onde Ele deseja se revelar de forma mais íntima. Quando tudo ao redor silencia, o coração se torna o palco perfeito para ouvir a voz daquele que nunca foi embora. E é aqui que a jornada começa. O deserto da solidão pode ser o lugar do encontro mais profundo com Deus. Número 2. Quando todos se afastam, Deus se aproxima. A solidão tem um jeito silencioso de revelar realidades que normalmente não enxergamos quando estamos cercados de pessoas. Ela retira os aplausos, silencia os ruídos e nos deixa cara a cara com a verdade mais dura. Muita gente
que dizia estar ao nosso lado desaparece quando a nossa alma desaba. Afastamentos acontecem, às vezes lentos, quase imperceptíveis, outras vezes abruptos, como uma porta batendo na nossa frente. Amigos se distanciam, familiares não compreendem, pessoas queridas ficam ocupadas demais. E é nesse momento que surge a sensação de ser invisível, de gritar sem som, de existir sem ser notado. Mas aqui está um segredo espiritual profundo. A ausência humana não significa a ausência divina. Na verdade, é muitas vezes nesse exato ponto de abandono humano que Deus se aproxima de forma mais pessoal, íntima e real. Ele não é como aqueles que aparecem somente nos dias bons. Ele é o Deus que entra na caverna onde você se esconde, se senta ao seu lado e permanece mesmo quando você não tem forças para falar. Veja o exemplo de Elias. Quando fugiu para o deserto, exausto e desejando desistir de tudo, ele se deitou debaixo de um zimbro e disse: "Basta, Senhor." Nenhum amigo estava com ele, nenhum apoio humano, mas o próprio Deus foi até lá, não para julgá-lo, mas para alimentá-lo, fortalecê-lo e lembrá-lo de que ele não estava só. Assim, Deus faz com você também. Quando todos se afastam, ele se aproxima com passos silenciosos, mas firmes. Ele não chega com alarde, mas com presença. Presença que cura, presença que preenche, presença que sustenta quando nada mais parece sólido. Às vezes, ele não fala de imediato, apenas fica, e esse ficar é poderoso, porque ao contrário de muitos, Deus não tem pressa de ir embora. Quando você sente que ninguém mais entende a sua dor, ele não tenta explicá-la, ele a abraça. Quando você não tem palavras, ele entende seus suspiros. Quando você não vê saída, ele permanece com a porta aberta no meio do labirinto. E é nesse encontro silencioso com Deus que a solidão começa aos poucos a perder a força. O vazio não desaparece de repente, mas passa a ser habitado por uma presença eterna. Número 3. O amor preenche o vazio. O vazio interior é uma das dores mais profundas que um ser humano pode sentir. Ele não se mede em palavras, nem se explica com lógica. É um buraco na alma que nenhum abraço humano consegue preencher completamente. Podemos tentar anestesiá-lo com distrações, trabalhos, relacionamentos, até com fé superficial. Mas, no fim, o silêncio interior volta, cobrando um sentido mais profundo para a vida. Essa sensação não é um erro. Ela é um grito do nosso espírito, clamando por algo maior que nós mesmos. E esse algo maior tem nome: o amor de Deus. Muita gente cresce acreditando que o amor é algo que precisa ser conquistado, que para ser amado é preciso ser perfeito, corresponder às expectativas, mostrar força e nunca fraquejar. Mas Deus não ama assim. O amor dele não é uma recompensa, é um presente. É uma presença que abraça a alma sem exigir nada em troca. Quando buscamos preencher o vazio com pessoas, sempre corremos o risco de nos decepcionar, porque seres humanos falham. Mas quando o amor de Deus invade esse espaço, o que antes era ferida se transforma em morada. Ele não apenas tapa o buraco, ele reconstrói o que estava quebrado por dentro. Lembra de Maria Madalena? Uma mulher marcada pelo passado, rejeitada pela sociedade, silenciada por olhares condenadores. O vazio dela era grande, até que Jesus a olhou não com julgamento, mas com amor. Foi esse olhar que restaurou a sua identidade. Foi esse amor que preencheu seu vazio de forma definitiva. Assim também acontece conosco. Quando nos permitimos sentir e não apenas saber que Deus nos ama, algo muda profundamente. O coração que antes era caverna escura começa a ser iluminado por uma chama que não se apaga. A mente inquieta começa a descansar. As lágrimas, antes de desespero,
passam a se tornar orações silenciosas de entrega. Esse amor não depende de circunstância. Ele permanece mesmo quando falhamos, mesmo quando não o sentimos com intensidade, porque Deus não é um sentimento, Ele é constante. E a constância do seu amor é exatamente o que sustenta corações quebrados. O vazio não é preenchido quando as circunstâncias mudam. Ele é preenchido quando a presença de Deus passa a habitar o lugar onde antes só havia dor. Número 4. A voz que fala ao coração silencioso. Há momentos em que o maior desejo da alma não é uma resposta, é uma presença. E nada é mais doloroso para alguém que crê que olhar para o céu é sentir que Deus está em silêncio. Muitos passam por essa fase. Você não está sozinho nisso. Mesmo homens e mulheres de fé, como Davi, clamaram: Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? A verdade é que o silêncio de Deus não é ausência, é muitas vezes uma forma de nos ensinar a ouvir com o coração, e não apenas com os ouvidos. Ele fala, não sempre de forma audível, mas através de caminhos sutis, profundos, espirituais. E quando aprendemos a perceber esses sinais, a presença dele volta a pulsar forte em nosso interior. Às vezes, ele fala através da palavra, um versículo que parece saltar do papel e tocar exatamente a ferida aberta. Às vezes, ele fala através da criação, no pôr do sol, no vento suave, no canto de um pássaro, como falou a Elias no monte, não em terremoto, nem em fogo, mas numa brisa tranquila. Às vezes ele fala através de pessoas simples, um gesto inesperado, uma frase que chega como resposta exata ao clamor secreto. E às vezes ele fala dentro de você, uma paz que não faz sentido humano, mas que vem com a autoridade divina. A chave está em algo que o mundo moderno tem esquecido. O silêncio interior também pode ser sagrado. Muitos buscam barulho para tentar ouvir Deus, quando na verdade ele sussurra nas pausas. E sussurra porque deseja proximidade. Não é uma voz distante, é uma voz que fala bem perto, no íntimo do coração que escolhe ouvir. Quando voltamos a silenciar por dentro, não como quem desiste, mas como quem espera, começamos a perceber que Deus nunca deixou de falar. Ele apenas esperava que nosso coração estivesse pronto para ouvir sem máscaras, sem ruídos, sem pressa. Sentir a presença de Deus novamente não é um evento emocional apenas, é um reencontro espiritual. E quando isso acontece, algo muda de forma irreversível. O deserto já não é só deserto, passa a ser lugar de encontro. O silêncio já não é vazio, passa a ser diálogo profundo. A dor já não é sentença, passa a ser testemunho em construção. Você não precisa gritar para que ele ouça. Você não precisa ser perfeito para que ele volte a se manifestar. Você só precisa abrir espaço. E quando o coração se abre, o céu se aproxima. Número 5. Quando ninguém entende, Deus entende. Uma das dores mais esmagadoras da solidão não é apenas estar sozinho, é sentir que ninguém realmente compreende o que se passa dentro de você. Você tenta explicar, mas as palavras parecem pequenas demais para descrever a tempestade interior. Você fala e recebe conselhos genéricos, olhares apressados, respostas vazias. Então, aos poucos você para de tentar. Passa a carregar tudo em silêncio, enquanto por dentro a alma grita. Mas é exatamente nesse lugar silencioso, onde as palavras não alcançam, que Deus se revela como aquele que compreende o indizível. Antes que a palavra me chegue à língua, Tu, Senhor, já a conheces toda. Salmo 139, verso 4. Ele entende quando o coração está cansado de lutar. Ele entende quando a mente está confusa, quando você não sabe mais se está forte ou à beira de quebrar. Ele entende os suspiros, as lágrimas silenciosas, os olhares perdidos que ninguém mais nota. Ele entende porque ele te conhece por dentro, não pelas aparências,
mas pelo íntimo da alma, onde ninguém mais pode entrar. Quando ninguém entende a sua dor, Deus não vem com julgamentos, Ele vem com compaixão. Ele não diz, você devia ser mais forte, Ele sussurra, eu sei como dói. Ele não minimiza seu sofrimento, Ele entra nele com você, assim como entrou no vale de tantas pessoas na história. Lembre-se de Jesus Cristo no Getsêmani. Naquela noite escura, os amigos dormiam, incapazes de compreender o peso que ele carregava. Mas o Pai estava lá. Nenhum ser humano entendeu completamente o que ele sentia, mas Deus entendeu. E foi essa compreensão divina que o sustentou na hora mais solitária de sua vida. Assim também acontece com você. Deus entende o que você não consegue expressar. Mesmo quando você se cala, Ele interpreta lágrimas como orações. Ele transforma gemidos em palavras. E Ele responde, nem sempre com explicações, mas com abraços espirituais que restauram forças. Quando ninguém entende, Ele te segura por dentro. E é isso que te mantém de pé, mesmo quando ninguém vê a luta que você enfrenta. Número 6. Do abandono ao abraço. Chega um momento em que a alma entende o que a boca não conseguia explicar. A ausência de alguns foi o cenário que Deus usou para se revelar com mais clareza. A solidão que parecia castigo se torna escola de intimidade. O abandono humano se transforma no abraço mais profundo e duradouro que existe. No início dessa caminhada, você sentiu o peso do silêncio, o vazio que doía e a ausência de quem dizia ficar. Tudo parecia perdido, sem cor, sem rumo. Mas agora, ao olhar para trás, percebe que nesse mesmo deserto, alguém permaneceu o tempo todo, mesmo quando você não percebia. Esse alguém é Deus. Não um Deus distante, frio ou inatingível, mas um Pai que caminha ao lado, um amigo que ouve no silêncio, um consolador que habita os espaços mais profundos do ser. Ele não apenas apareceu, ele se estabeleceu no centro da dor. E quando Deus habita num lugar, até os vales mais escuros se tornam jardins. Foi assim com José do Egito, que foi traído, esquecido e preso, mas descobriu Deus no meio do abandono e dali viu nascer seu propósito. Foi assim com Davi, que sozinho no campo aprendeu a ouvir a voz de Deus e foi preparado para reinar. Foi assim com Jesus Cristo, que foi deixado pelos amigos, crucificado pelos homens e ainda assim transformou a cruz em vitória eterna. E é assim com você. O lugar onde você chorou sozinho será lembrado como o lugar onde Deus te encontrou de verdade. O vazio que antes pesava no peito, agora é ocupado por um amor inabalável, eterno e presente. A solidão deixa de ser cárcere e se torna porta para uma relação profunda com o Criador. Esse abraço eterno não termina quando as circunstâncias mudam. Ele continua sustentando, mesmo quando o mundo parece desabar de novo. Porque quando a alma descobre quem está com ela, a ausência dos outros deixa de ser o centro da dor. Deus não apenas entende, Deus não apenas consola, Deus permanece. E a permanência de Deus cura, restaura e renova a esperança. Ela transforma corações solitários em moradas vivas de amor e propósito. Quando ninguém ficou, Ele ficou. Quando ninguém ouviu, Ele ouviu. Quando ninguém entendeu, Ele entendeu. Quando tudo desabou, Ele sustentou. E é por isso que mesmo quando o mundo se cala, o céu continua falando. A solidão pode parecer um fim, mas em Deus ela pode ser o começo de uma nova história. Uma história onde o abandono humano abre caminho para o encontro mais profundo com o Criador, onde o coração que antes chorava sozinho, agora descansa nos braços daquele que jamais vai embora. Se você gostou, curta, compartilha, se inscreva no canal e ative as notificações. Assim você será lembrado quando novos vídeos forem postados aqui. Se você quer esta versão impressa, clique no link que se encontra na descrição e no primeiro comentário fixado.